Ulisses Soares, hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que está conosco há uma longa jornada. Ulisses, muito obrigado pelo sua presença aqui e aceitar o nosso convite. Kozuka, obrigado você por esse convite. É uma honra muito grande estar aqui fazendo esse podcast com você, poder levar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória aí para todos os ouvintes que estão aqui com nós, tá? Então, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande aí estar representando aí a Escola de Treinadores e a Quincopato aqui nesse podcast. E para vocês que já nos acompanham já uma longa jornada, um bom tempo, o Ulisses tem uma história muito bacana dentro da nossa instituição. É uma pessoa que cresceu, evoluiu conosco. O sucesso do Grupo Kenkopato, Ulisses, nós devemos também muito a você, a tua família, a sua dedicação. Então vamos lá para nossa entrevista, nosso bate-papo aqui hoje. Vamos lá. Como foi o seu primeiro contato com a Kenkopato Photon e o que te motivou a entrar na empresa tão jovem? Então, Kozuka, a Kenkopato, por ela ser uma empresa de descendência japonesa, tem uma história bem curiosa referente a isso daí. Eu tenho um tio que hoje é falecido, né? Ele é descendente japonês e ele acabou casando com a minha tia. E na minha adolescência eu tive um contato muito grande com esses filhos, são meus primos, né? E através desse contato eu comecei a entender um pouquinho da história da Kenkopato. O primeiro contato foi dormindo no colchão Kenkopato, que na casa dele tinham vários colchões. E por ele também ser uma pessoa que tinha uma agência de emprego, ele prestava serviço para Kenkopato. Então ele levava funcionários para lá. Então era normal a gente estar na casa dele, assim, no almoço, chegar uma pessoa que ia fazer uma entrevista, ia começar a sua jornada dentro da Kenkopato Internacional. E foi aí que eu comecei a ter esses primeiros contatos com essa empresa, com a Kenkopato. Então comecei a saber um pouquinho de nome, ter curiosidade, por que aquele produto que eles gostavam, que eles falavam tanto. E depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de ingressar na Kenkopato como office boy. Na verdade, meu primo, que na época ele era o office boy da empresa, ele teve um problema de saúde, precisava se afastar por alguns meses e eu fui substituí-lo. E daí não saí mais e comecei minha jornada aí como office boy dentro da empresa Kenkopato. Boa, Ulisses, boa. Quais foram as suas primeiras impressões naquele tempo? E o que mais te chamava a atenção no ambiente, nas pessoas e na cultura da empresa? Kozuka, como eu sempre tive um contato muito direto com esse meu tio, eu até brincava com ele que era o tio que eu mais gostava, que ele era japonês, então eu me lembro quando eu conheci a primeira vez, eu sempre tinha assim, puxa, o japonês é meio desconfiado, mas quando você pega essa intimidade com ele, que ele compra a sua credibilidade, ele vira um parceiro, um amigo. E a mesma coisa aconteceu na Quincopato quando eu cheguei lá, uma empresa é, de descendência japonesa, uma empresa com tecnologia japonesa, onde os principais distribuidores ou vendedores da época eram japoneses, eram descendentes de japoneses. Então o que me chamou a atenção assim, primeiro a cultura deles, ou seja, eu tinha que ganhar a credibilidade daquelas pessoas para mim poder fazer o meu trabalho de uma maneira correta. Segundo, a organização. Então, a gente sempre sabe que essa organização que a cultura japonesa tem, em todos os aspectos da vida, mas principalmente na parte profissional, é algo assim diferenciado. Então isso me chamou muita atenção na época, essa organização. E o terceiro que eu, assim, como que eu posso dizer, o que mais me chamou a atenção mesmo é que a gente via, por exemplo, empresas gigantes que fabricavam ótimos produtos. E a Kenkopato com um nome gigante, mas a estrutura física dela talvez não fosse tão grande, mas ela conseguia atender todos os pedidos, tudo aquilo que ela
precisava atender de uma maneira mais organizada. Então, ela não precisava de um espaço gigante para fazer o atendimento dos seus clientes. Pela organização que ela tinha, ela conseguia enxugar a estrutura para entregar um produto de maior qualidade, de maior rapidez com essa organização. Então, a organização para mim foi tudo dentro dessa empresa. Eu vou fazer um complemento aqui da fala do Ulisses. Quando ele fala que quando ele começou a trabalhar no grupo Kenkopato, a maioria dos distribuidores eram japoneses, né? Trazer para vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo um pouco dessa história. O grupo Kenkopato é uma empresa japonesa, a matriz atualmente está sediada na cidade de Fukuoka, no Japão. E no ano de 1983, no mês de maio, ela desembarcou no Brasil. E quando ela desembarcou no Brasil para constituir a sua primeira subsidiária fora do Japão, o presidente, e na época, Isao Masuda, ele veio a falecer no ano de 2020. Não foi por causa da Covid, ele veio a falecer já de idade, eu cheguei a conhecer ele pessoalmente. Então esse presidente, ele falou, olha, nós vamos constituir a nossa primeira fábrica fora do Japão, no Brasil. E quando eles fizeram um planejamento para vir para o Brasil, eles começaram pelos descendentes de japoneses que estavam morando no Brasil. Uma das curiosidades que me chamou a atenção do presidente Massuda foi a pergunta que ele fez para os diretores na época, para eles fazerem um levantamento onde teria a maior população japonesa fora do Japão. Estava onde? No Brasil. No Brasil. E qual a região que estava a maior concentração de japoneses no Brasil? Na Liberdade. Então, eu falei, nós vamos começar então pela Liberdade e pelo Brasil. Por quê? Pós-guerra, o país que abriu as portas para ajudar ao nosso país, que o Japão, foi o Brasil. Então, em respeito aos brasileiros e à cultura do Brasil, nós vamos levar produtos para a qualidade do bem-estar para o Brasil. Então, foi por isso que quando você entrou no grupo Kenkopato, a maioria dos nossos distribuidores na época ou eram japoneses ou eram descendentes de japoneses. Eu me lembro que nós tínhamos japoneses morando no Brasil que eles só falavam japonês. São brasileiros, né, descendentes de japonês, mas por o fato de morar na Liberdade, eles falavam muito pouco português. Então nós íamos para as reuniões onde era o nosso presidente que veio do Japão só falava japonês, os diretores também só falavam japonês, então eles entendiam toda a reunião sem ter que ter o intérprete, porque eles já falavam muito bem a língua e foi através desse planejamento que nós entramos então para começar a ter as primeiras vendas dos produtos através dos distribuidores, por isso que eles eram, a maioria, né, dos distribuidores na época eram japoneses. E, Kozuka, eu peguei um pouquinho desse convívio, né, desses distribuidores japoneses com a diretoria. E assim, algo que me chamava assim, o que esses distribuidores, eles viam em vocês, diretores? Eles viam vocês como verdadeiros mestres. Mestres naquilo que faziam e eles estavam prontos para aprender. Então esse respeito que muitas vezes distribuidores de idade mais velhos que vocês, mas o respeito, aquilo que vocês representavam na vida deles e da família deles, isso era uma coisa assim fantástica, esse respeito. E então isso eu trago muito para o meu dia a dia, para minha vida. Eu procuro passar para o meu filho, principalmente, né? Então isso é louvável e eu acho que é por isso que essa empresa aí, 42 anos, indo para os 50, depois 100, por esse respeito. Você lembra qual era o seu sonho quando começou? E o que te fez permanecer quando talvez outros jovens teriam desistido? Então, Kozuka, isso aí é uma história assim bem bacana. Na época, quando eu trabalhava como office boy, eu sempre fui muito ligado a esporte na minha juventude. Joguei futebol, praticava bastante esporte.
e na época eu fazia uma faculdade de educação física, tá? Estava trabalhando como office boy, mas eu lembro que me chamava a atenção, principalmente o senhor, junto com outros mestres que trabalhavam, quando vocês se preparavam para viajar e para fazer os treinamentos. Uhum. Então, o que, que me chamava a atenção? Puxa, eu queria ser um executivo daquela maneira. Então, aquele sonho que eu tinha de trabalhar com esporte, isso foi diminuindo. Eu gosto de esportes até hoje, mas eu vi que não era algo que eu queria para o meu futuro. Então, o que mais me chamou a atenção, até brinco, era ter a oportunidade de trabalhar de terno e gravata, mas principalmente mudar a vida de outras pessoas. E isso eu tive essa oportunidade de fazer isso até hoje. O que me fez é continuar onde talvez muitas pessoas poderiam ter desistido, porque a dificuldade existe para todo mundo, principalmente quando você quer dar um passo de colaborador para um líder, ou se tornar um líder, é um passo grande, e é um passo que você precisa mudar, e eu fui muito cobrado por isso. Então, eu sempre aprendi, eu sempre tive muita confiança naquilo que eu fizesse. Eu sei que eu sempre talvez não fiz sempre as coisas certas, mas eu sempre procurei aprender com meus erros. E o principal, eu sempre procurei ouvir as pessoas que tinham mais experiências do que eu. Porque o seu conhecimento, o conhecimento do seu Renato, que é seu sócio, o conhecimento de outros líderes, a trazer para mim, eu vi, puxa, eu estou indo por esse caminho que não é certo. Se eu for por esse caminho que já estudaram, talvez vai ser certo. Então, ter essa confiança no meu trabalho e ter essa confiança principalmente em quem me liderava, nos meus mestres, foi isso que fez eu não desistir. Quais foram os maiores aprendizados e desafios nos seus primeiros anos dentro desta empresa? Aprendizado. Eu acho que aprendizado, aprendi muito com a cultura japonesa, o respeito a pessoas que estão acima, ou seja, a sua hierarquia, a trabalhar junto com o seu líder, porque ele vai fazer com que você se torne uma pessoa melhor, um profissional melhor. Esse é o primeiro ponto. Principal dificuldade, o que eu coloco? Foi a minha transição de colaborador para dar o passo para a liderança. Então, o que eu lembro assim da minha história? Quando eu comecei a viajar, ir por esse mundo do marketing, que até então eu trabalhava interno junto no departamento comercial, me encantava essa parte das viagens. Só que por trás de mim sempre tinham líderes, como o Takashi, que é um dos nossos diretores, como o Renato, como o senhor, seu Sérgio Kozuka, e eu sempre fui um ótimo auxiliar. Então todo mundo me via como um ótimo auxiliar, tá precisando de alguma coisa, Ulisses vai lá e resolve. Eles não me viam como esse papel de liderança, de estar mais à frente. E conforme eu fui galgando alguns degraus dentro da empresa, eu tive que dar esse outro passo. E eu fui muito cobrado por esse passo. Porque eu aprendi uma coisa, o prego que se destaca toma martelada. Então, eu comecei a ter esse destaque, comecei a tomar martelada, apanhei muito, assim, o perdão da palavra, só que eu tinha mestres por trás de mim que deram força. O Takashi, o senhor, principalmente o Renato, aquela pessoa que eu tenho a maior gratidão hoje, porque na hora que eu mais precisei foi ele que me estendeu a mão, foi ele que me ajudou a dar esse passo e ter esse reconhecimento, porque nós sabemos que nós temos uma escola de treinadores dentro da Kenkopato, que se eu me tornei um profissional, se eu estou aqui hoje, é por causa dessa organização chamada Escola de Treinadores Kenkopato Photon, que isso me moldou para que eu tivesse esse sucesso. E dentro dessa escola tinha pessoas muito mais experientes que eu. E eu comecei a ter um determinado destaque. Então mudar essa imagem do bom auxiliar para uma liderança, para alguém que vai mudar vidas, foi a parte mais difícil, só que foi a parte mais prazerosa, porque eu tenho certeza que hoje eu consegui mudar algumas vidas por aí para melhor. Bacana, Ulisses. Bons mestres, hein?
Em que momento você percebeu que o seu trabalho começou a impactar mais pessoas e que você estava crescendo dentro do sistema? Kozuka, esse momento foi quando eu comecei a ter um reconhecimento pelos homens e pelas mulheres a qual eu trabalhava no dia a dia. Então, o que, que começou a acontecer? Eu fui formado dentro da empresa, dentro do departamento comercial. Do dia para a noite, eu tive uma oportunidade, tive medo, mas sempre abracei. Fui e tentei fazer, errando, acertando, com as pessoas me orientando, até chegar ao objetivo principal. Então, esse foi um ponto. Quando essas pessoas a qual eu comecei a trabalhar no dia a dia ligavam para a fábrica, olha, seu Kozuka, olha, seu Takashi, eu precisava que você me mandasse o Ulisses aqui para me ajudar no campo, para me ajudar na formação, para me ajudar na venda, isso eu comecei a ver que esse reconhecimento estavam aparecendo. Então, pessoas ligadas a mim, pessoas que tinham muito mais idade que eu na época, muito mais experiência de vida e até no negócio, começaram a me reconhecer como uma pessoa que estava liderando, como uma pessoa que talvez estava mudando algumas vidas. Então, esse reconhecimento que eu comecei a ter. E eu lembro até hoje, Kozuka, o ano de 2011. Foi essa transição de colaborador para líder, que foi o primeiro passo que daí não parou mais. Foi quando eu tive uma missão dada, principalmente pelo Renato, de eu ir abrir uma região nova, onde eu não conhecia ninguém, chamado Belém do Pará. Em 2011, me colocaram no avião, eu cheguei em Belém do Pará e eu montei dentro da Kenkopato, uma das maiores redes da época, junto com a liderança lá, junto com a diretoria que me ajudou, porque a gente precisa ter esse contato. Daí foi o primeiro passo dessa mudança de chave para se tornar um líder e para ter o reconhecimento dessas pessoas. E eu costumo dizer assim, Kozuka, o bom líder não é aquele que aparece, não é aquele que pega os louros da glória para si, mas é aquele que é uma ferramenta em prol para o sucesso das outras pessoas. Então, essas pessoas que estão no campo, ele tem que usar essa experiência do líder, ele tem que usar essa credibilidade do líder ou conhecimento do líder como uma ferramenta para melhorar o trabalho dele. Porque o principal papel, no meu ponto de vista como líder, é formar pessoas muito melhores do que eu. Dessa maneira, eu sei que o trabalho está sendo feito da maneira correta. Eu vou deixar uma mensagem para você, jovem, né, nessa fala do Ulisses. Uma mensagem que eu aprendi com o meu avô. Você vai estar com medo. Então, se você está com medo, vai com medo mesmo. Faça a coisa acontecer, porque a experiência que você vai ter só vai fazer com que você evolua. Eu posso dar um adendo aí, Kozuki? Você Opa! me deu um gancho aí, que eu quero dar um adendo uma história, que eu acho que é uma história que vai, vai falar um pouquinho desse meu trabalho e falar um pouquinho desse medo, tá? Eu sempre trabalhei internamente dentro da fábrica. Então, passei lá por office boy, auxiliar de vendas, até a pessoa responsável pelo departamento comercial da fábrica. E comecei a viajar dando treinamentos com as pessoas, porque era um dos meus sonhos. E eu comecei a ir para o campo para fazer vendas com esses distribuidores. Só que eu conhecia bastante do produto, mas não conhecia nada de campo. Então eu lembro, tem uma história até engraçada, que a primeira vez que eu fui para o campo, fui com uma distribuidora no Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. Então ela agendou uma visita com o consumidor final para a gente vender um determinado produto da linha. Conhecia esse produto de core salteado, só que eu tinha um medo muito grande. Qual que era o meu medo? De ir na casa do cliente, fazer uma apresentação, não fazer a venda e essa distribuidora reclamar com a fábrica. Ó, vocês me mandam o profissional, o cara vem aqui e não vende? Esse era o meu grande medo. E eu fui. Eu lembro que eu cheguei na porta da casa com essa distribuidora, ela tocou a campainha, eu fechei meus olhos e eu pedi a Deus, Deus, faça com que esse consumidor final, esse cliente não esteja em casa para mim não precisar apresentar.
Ele abriu a porta, eu apresentei, eu não vendi, tomei o não e cheguei e esse não que eu tomei mexeu muito comigo. Foi quando o Renato, ele me deu uma das principais dicas. Ele disse para mim na época: o não, cada não que você toma, você está mais perto do sim. Dali em diante, todo não me dava mais força para me tornar um ótimo vendedor. E hoje eu sou muito bom nessa parte de venda, com a ajuda, lógico, dos meus mentores. Parabéns, parabéns. Como foi a transição de um cargo operacional como office boy até se tornar gerente de marketing e treinador Gold da escola Photon Training? Então, essa transição, falei um pouquinho aqui da dificuldade desse passo aí de sair de colaborador para um líder de rede, para mudar a vida de pessoas, mas eu coloco essa mudança, 90% dela, junto com os mentores, é claro, mas a organização chamada Photon Trainer. A Photon Trainer, ela me deu base para que eu tivesse essa estrutura. Ela me deu base para que eu mudasse internamente essa figura de um auxiliar muito bom, de um colaborador bom, para um líder de rede. Porque dentro da escola de treinadores, você vai ter os conhecimentos. Olha que interessante, dentro da empresa Quincopato. Você não precisa mudar a roda. Você já tem pessoas que lá no passado, desde 1983, nós temos pessoas hoje, desde 1985, que fazem parte dessa organização, que já erraram no passado, que já tentaram várias outras alternativas e não deu certo, e tem o caminho correto. Então, dentro dessa escola, foi onde me deu essa ferramenta para que eu conseguisse ter essa mudança de chave. Porque você precisa ter uma mudança de chave para sair aí de um colaborador, para galgar alguns degraus, para começar a mudar a vida, para ser reconhecido como líder e chegar a um cargo maior dentro da empresa. Então, a base foi a escola de treinadores. E eu coloco, se não fosse a escola de treinadores, provavelmente eu não estaria hoje aqui na mesa com o senhor. Muito bem, Ulisses. Eu estou vendo que você usa um uniforme diferente, né? Um terno preto, uma gravata amarela com um logo e uma águia. Sim. E, me explica para mim o que significa estar com esse uniforme. Então, esse uniforme aqui é a essência da escola de treinadores, tá? A nossa escola de treinadores, que ela vem aí de um sonho do que o nosso presidente, hoje conselheiro Sérgio Kozuka, vivenciou lá no passado. Ele criou essa escola de treinadores dentro da Quincopato. E cada graduação dentro da Quincopato, ou dentro da escola de treinadores, para você ser reconhecido nos treinamentos, você tem um determinado uniforme. Então a pessoa ela entra como um pré-treinador júnior, onde ela vai ter uma gravata verde para as mulheres lá, uma encharpe verde. Depois você vai para um grau chamado treinador júnior, aonde você tem uma gravata laranja, as mulheres uma encharpe laranja. Vocês percebem que o meu terno é preto, ele tem que ser todo preto, sapato preto, meia preto. Já fomos reconhecidos aí como os homens de preto aí no multinível também. E depois você vai para um grau que eu falo assim que é a cereja do bolo dentro da escola, que é o treinador, que é quando você recebe a águia, que é quando você está tendo um destaque dentro da escola, que aí sim você tem uma gravata azul, uma encharpe azul, aí depois você tem alguns outros níveis, que é como se você fosse fazendo uma especialização, um mestrado dentro da escola, que o primeiro é o treinador silver, que é uma gravata toda preta para as mulheres, toda prata para as mulheres, um encharpe prata, e eu estou com uma gravata laranja. Eu sou um treinador dentro da escola que nós chamamos aí de treinador Gold. Hoje dentro da escola nós estamos em 3 treinadores Golds, que sou eu, Ulisses Soares, é o mestre Seiji Sakamoto e também meu mestre Takashi Kozuka. Então nós somos os treinadores Golds e acima de nós estamos aqui com o seu Sérgio Kozuka, que é o nosso treinador Platina.
Eu vou contar uma curiosidade para vocês com relação a essa águia que o Ulisses está usando na lapela dele. A primeira vez que eu fui para o Japão, numa convenção, eu estava pronto para entrar na convenção e tive que tomar um elevador. Só que antes de chegar no elevador, à medida que eu estava andando, eu percebi que os funcionários do hotel, ele olhava para mim e me cumprimentava, todos eles. Ele parava, olhava para você e me cumprimentava. E à medida que eu entrei dentro do elevador, entrou várias pessoas. E eu percebi que jovens, pessoas de mais de idade, muito mais de idade que eu, ele olhava para minha lapela e também ele me cumprimentava. Aí quando eu cheguei no salão, nós tínhamos um japonês do Japão que falava também em português. E eu perguntei para ele, por que que as pessoas eles estão olhando para mim, eles nunca me viram, inclusive os funcionários do hotel, eles me cumprimentam. Ele falou assim, uma que é pelo respeito que eles têm para com o senhor, porque o senhor é um cliente aqui. Mas todos eles estão te cumprimentando porque o senhor está usando uma águia na lapela. E quem usa uma águia na lapela, aqui no Japão, ele é reconhecido como um professor. E um professor, ele é muito respeitado. Qualquer pessoa que tem um título de um professor ou de um treinador, ele é respeitado em qualquer lugar. Inclusive, vou fazer um comentário com o senhor. O imperador, ele só faz a reverência somente para uma pessoa, somente para o professor. Então fica aqui um ensinamento que eu aprendi lá no Japão, quando eu cheguei lá usando esta águia na lapela. Aí depois eu fui também numa convenção nos Estados Unidos, e onde nós encontramos um grupo que estava vindo do Japão, na convenção na cidade de Irvine, nos Estados Unidos. E lá aconteceu também a mesma situação. Nós estávamos em vários treinadores com a águia, e lá do Japão também. Então nós cumprimentávamos ele, mas as pessoas que eram convidados tinham o mesmo respeito por nós como um treinador deles lá no Japão. Então Bacana. fica aí um aprendizado para nós, Ulisses. Obrigado pelas informações aí sobre a escola. Bacana esse uniforme seu aí. O que mais mudou na sua mentalidade de colaborador para formador de líderes? E quais são, na sua visão, os pilares da liderança duplicável? Então, o que mais mudou, Kozuki, precisou mudar algumas coisas, né? Primeiro, ser uma pessoa bem mais organizada. Você precisa levar isso para aquela equipe a qual você está trabalhando. Então, é essa organização. Segundo, sempre mostrar respeito para as pessoas. Não importa se é uma pessoa superior a você ou uma pessoa que está num cargo inferior a você, porque o respeito ele vai gerar essa credibilidade, ele vai gerar um respeito mútuo também. Isso vai te ajudar muito no seu trabalho. Eu quero fazer um adendo na liderança. Eu cresci, Kozuka, ouvindo que a pessoa nasce sendo líder, que a pessoa nasce sabendo vender. E eu acho, assim, particularmente isso, como que eu vou dizer assim? Não que não seja verdade. Existe sim essas pessoas que têm isso mais aflorada. Só que eu acho que qualquer pessoa pode se tornar um grande líder. Qualquer pessoa tem a capacidade de se transformar num grande profissional da venda. Basta ele se esforçar e basta ele treinar. Porque se uma pessoa ela tiver essa qualidade, mas ele não continuar melhorando ela, treinando ela, uma pessoa que nasceu talvez com uma qualidade um pouco menor, mas ele pode superar essa pessoa. Então você que quer ser um líder, não deixe com que as pessoas falam que você não é capaz. A sua capacidade está dentro de você, porque a principal lição que eu tiro de liderança, o que um líder deve ser, ele tem que apresentar uma credibilidade, mas ele tem que transformar uma pessoa em melhor que ele. Então,
tudo aquilo que o líder faz, ele vai ser duplicado. Se ele faz coisas negativas, os seus downlines, as pessoas que ele lideram, vai duplicar essas coisas negativas. Então, as suas ações positivas, os seus exemplos positivos é o que vai mudar essa liderança e o que vai fazer a sua equipe crescer sem parar. Bacana. Houve algum momento em que você pensou em desistir? Como superou e o que aprendeu com isso? De vez em quando nós temos essa recaída, é lógico. Eu não digo desistir, mas teve alguns momentos, sim, na minha vida que estavam com grande dificuldade no desenvolvimento do trabalho. Então a gente tem aquele, como que eu vou dizer assim, aquele, "Vixe, será que eu estou fazendo certo?" Mas o que me levou a nunca desistir, primeiro foi acreditar no meu trabalho. E acreditar no meu trabalho só foi possível porque eu tive mestres que me ensinaram a acreditar em mim. Tem uma frase, Kozuka, muito bacana da multinacional, da Quincopato: você é insubstituível porque é você. Então você é único, você tem o poder dentro de você de poder mudar tudo à sua volta. Se você quer mudar a sua vida, você tem esse poder. Não importa se tem pessoas que vão contra isso, pessoas que falam que você não é capaz, porque o mundo está cheio dessas pessoas que nós chamamos de negativistas. Então você, nós, dentro de nós, nós temos o poder de sermos aquilo que nós queremos, de mudar aquilo que nós queremos. Então o poder de uma grande liderança, o poder de superar essas dificuldades, ela está dentro de você. Porque Deus nunca dá um fardo maior do que você possa carregar. Amém. Olhando para trás de tudo que você viveu até aqui, o que você mais se orgulha de ter construído dentro do grupo Quincopato Photon? Eu acho que, assim, passei por várias fases dentro do grupo Quincopato, mas sempre me chamou a atenção e sempre tive, assim, a vontade de deixar um legado. Acho que o legado, porque nós estamos aqui hoje, nós sabemos que dentro da nossa vida, nós temos um início, nós temos um meio, nós temos o fim. E o que nós vamos deixar depois que nós não estivermos mais aqui? Então eu acho que o legado, através dos seus exemplos positivos, o legado conforme você ensinou essas pessoas, esse legado de como você mudou a vida dessas pessoas, eu acho que isso é fantástico para o ser humano. Então deixar um legado positivo, eu acho que isso é o meu principal objetivo dentro da Quincopato. O resto tudo passa, tá? E além disso também, aí eu volto a falar um pouquinho da escola de treinadores, porque a escola de treinadores ela só não me mudou na minha vida profissional, mas também na minha vida familiar. Ela me ajudou muito com a minha esposa, na criação do meu filho, e eu tô levando esse legado também para minha família, porque quando eu for, meu filho vai ter a história do pai, o que foi o pai para ele. Eu acho muito importante na sua vida profissional e na sua vida pessoal também. Bom, Ulisses, estamos chegando já no final aqui da nosso bate-papo, da nossa entrevista. Vamos para a nossa última pergunta. Para encerrar, que mensagem você deixa para os jovens que estão começando a empreender, cheio de vontade, mas ainda sem experiências? Muito bacana. Primeiro recado que eu quero deixar para você, tá? Você que está começando a empreender, sempre acredite no seu potencial. Muitas pessoas vão ser contra isso, muitas pessoas vão tentar te derrubar, mas acredite no seu potencial, acredite em você, acredite no seu sonho, porque o sonho não é de outra pessoa, esse sonho é seu, e através do seu sonho você pode sair de um office boy para se tornar um gerente de marketing. Então, esse sonho, você acreditando em você, eu tenho certeza que você vai realizar. Segundo, estudar. Você precisa se especializar naquilo que você está fazendo. Hoje, tá? No mundo, o mercado ele é muito competitivo. Se você for apenas mais um,
tenha certeza que você talvez não vai ter o sucesso, não vai realizar o sonho que você precisa. Então você precisa se especializar, você precisa se profissionalizar naquilo que você está fazendo, naquele seu negócio que você está empreendendo. Você tem que ter esses diferenciais que vão fazer você ser reconhecido para que as pessoas queiram fazer parte do seu grupo, do seu negócio, da sua rede. Então acredite em você, estude e principalmente ouça os seus mentores. É importantíssimo você ouvir os seus uplines, os seus mentores, porque essas pessoas têm muita experiência. Essas pessoas já passaram por todas essas dificuldades que você passou e tenho certeza que elas tiveram sucesso. A roda, ela já foi inventada, você não precisa inventar mais a roda, é só você fazer o ABC do seu negócio que você vai ter um sucesso muito grande. Empreenda, confie em você, estude e confie nos seus mentores que o sucesso você chega lá. Ulisses, 28 anos nessa jornada dentro do Grupo Quincopato. Você realmente trilhou um caminho de sucesso e esse bate-papo com certeza vai incentivar e vai ser exemplo para muitos jovens que estão começando a vida, não só para os jovens, mas também para as pessoas de meia idade até, já numa idade avançada. A sua história, então, ela comove muita gente. Então, tudo nós temos que ter foco, nós temos que ter fé, confiar e seguir em frente. Muito obrigado por nos atender, ter vindo contar essa linda história da sua vida, nessa jornada profissional. Com certeza vai ajudar muitas pessoas que estão inseguros para empreender. E como nós falamos, né? Está com medo? Vai com medo mesmo. E se você está gostando desse bate-papo, dessa entrevista, eu vou convidar outros grandes líderes para que possa vir bater um papo conosco também aqui, vocês ter essa experiência, talvez encurtar um pouco o seu tempo no empreendedorismo. Se você está gostando desta conversa, desse bate-papo, se inscreva no nosso canal, marque o sininho para receber as informações das nossas próximas entrevistas, nossos próximos bate-papo. Ulisses, mais uma vez, arigatou gozaimashita. Obrigado, Kozuka. Satisfação e obrigado a todos.